Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 72 do Olá Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom, tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Eu sei que a sua voz não tá 100%, Yep. Então vamos começar o episódio sem mais delongas, porque a gente recebeu um feedback que eu achei pertinente. Talvez a gente já tenha pincelado em outros episódios, mas é o tipo de assunto que está sempre válido e sempre mudando, então é bom a gente abordar aqui de vez em quando. Quem mandou o feedback foi o José Pedro, e ele diz o seguinte: acabei de ouvir o episódio 40 sobre mudança de carreira e gostaria de saber sobre primeiros passos para programar para iOS no sentido de requisitos. O MacBook M1 já é suficiente para aplicativos mais simples? Ele conseguiria ir até onde mais ou menos? Dá para fazer as coisas apenas com Xcode ou precisa ter conta de desenvolvedor? Isso seria meio que um guia para iniciantes. Obrigado pela pergunta, José Pedro. Eu acho que a gente talvez não tenha abordado exatamente esse aspecto, né? Que é tipo, qual é o setup que você precisa para começar a programar para iOS. E aí eu já começo já de cara, tirando o depende da frente, que tem o setup ideal, que é uma coisa, e tem o setup mínimo. Então acho que vamos falar do mínimo, que é o que a pessoa que está iniciando, ela não precisa do ideal, ela precisa do mínimo, né? E aí, considerando isso, qual a sua opinião? Olha, eu diria que qualquer MacBook, inclusive Intel, que roda a última versão do macOS e, vai lá, pelo menos 16 GB de RAM, tá valendo, sabe? Eu tenho aqui, né, tô olhando pra ele agora, o MacBook Intel de 2020, aquele com touch bar e tal. Demora pra fazer as coisas, mas eu consigo compilar todo o projeto que eu tenho aqui do Pato, por exemplo. O browser do desktop, o browser do iOS. Vai lá uns 4 minutinhos, né? Mas, né, em vez de 40 segundos. Mas funciona, quebra galho. Eu já usei ele para emergência, assim, quando eu saí para viajar e tal, tava com ele. E funcionou. Então, imagina que para tá começando, né? Eu diria que o mínimo é o software, né? Basicamente, se você consegue rodar a última versão do macOS, tu vai conseguir rodar a última versão do Xcode, que é basicamente o que tu precisa aí para estar atualizadinho, né? Funcionando com seja lá o que tem de novo aí para funcionar. E às vezes, né, dependendo de como velho é o Xcode, tu não consegue nem mais criar um binário e mandar para App Store com ele, né? Tem lá um certo limite que a Apple dá para atualização do Xcode. Mas assim que você consegue rodar a última versão do macOS, tá tranquilo, assim, né? Eu não vejo uma necessidade maior do que essa para começar, né? Para ver se gosta, para ver se está funcionando e tal. Mas agora, falando a opção ali que foi dada no feedback foi um M1, né? Isso aí tá mais do que bom. Isso aí, sim, na minha opinião, tu consegue... a pergunta foi suficiente para o aplicativo mais simples, até onde conseguiria ir? Até onde a imaginação te levar, porque o constraint ali, o problema do M1 em relação à velocidade, eu acho que não existe, né? Ele vai ser um pouquinho mais lento do que o M4, né? Por motivos óbvios, mas a partir do momento que você não está trabalhando com questão de... tu não quer brincar com LLMs locais e tal, eu diria que até um M1 com 8 GB seria aceitável, né? Porque como ele é mais rápido, querendo ou não, é possível que ele lida com memória de um jeito mais eficiente. Não estou dizendo que 8 GB não é possível que não é melhor do que 16 no Intel, mas ele é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais eficiente. Então, daria para, mas mesmo assim eu recomendo ter um mínimo aí de 16 GB, só porque simulador, tal, né? Vai estar com um monte de coisa aberta, vai estar fazendo suas pesquisas ali e tal. Então, um M1 com 16 GB dá para fazer tudo que eu faço aqui no trabalho tranquilo, né? Mesmo eu até comentei uns meses atrás, eu estava usando o M1 Pro para trabalhar. O M1 Pro pro M1 normal ali, ele tem uma diferença de velocidade, só que não é aquela coisa que vai mudar o mundo, né? Tem umas melhorias ali em relação ao outro, mas né, é uma máquina que eu estava usando até recentemente para compilar o browser desktop aqui, que é uma aplicação relativamente grande, e funcionava
tranquilo, assim, sabe? Tipo, tô bem feliz com esse M4 Max Pro Ultra Mega aqui que eu tenho, mas não teria, né, aquela necessidade real de, sem isso quer dizer que eu tô completamente bloqueado, não consigo trabalhar, sei lá o que, não. Não, a partir do momento que você está numa máquina Apple Silicon e tem 16 GB de memória, eu diria que você não vai ter nenhum tipo de bloqueios, né? Não vai ter, porque eu tenho essa máquina e não consigo fazer X. Aí vai de, né, qualquer coisa que você está querendo fazer, tipo, obviamente vai ser um pouquinho mais lento, mais devagar, mas se não está trabalhando com LLMs locais, né, algo que precisaria de mínimo do mínimo 32 GB, mas pelo menos uns 64 de memória, eu diria que um M1 aí com 16 dá para fazer qualquer app que tem na App Store, tirando, sei lá, os jogos mais complexos que tem aí, que eu até acho que daria para fazer, só que ia ser mais chatinho daí. Eu concordo com você. É sempre complicado dar esse tipo de dica, porque a realidade mesmo é que qualquer Mac você consegue começar, né? Então a gente tá trazendo aqui o que seria um Mac que você conseguiria começar e não teria que já comprar um Mac novo ano que vem, porque senão já não ia mais rodar o Xcode mais recente, aquela coisa. Então, considerando isso, eu recomendaria fortemente para qualquer pessoa que vai, vou comprar um Mac para desenvolver para iOS ou até para outras coisas também. Eu iria de Apple Silicon. Qualquer Apple Silicon. Só tenho dinheiro para comprar um de 8 GB. Compra o Apple Silicon de 8 GB, que vai dar certo. Não vai, como eu disse, tem o mínimo e tem o ideal. 8 GB não é o ideal, mas para começar tá ótimo e com certeza vai atender por mais tempo do que um Intel de 16. Sim. Sabe? Sim. É isso que eu quero dizer. Então, se você... eu só tenho dinheiro aqui para comprar ou um Mac Intel de 16 GB ou um Mac Apple Silicon de 8 GB. Compro o Apple Silicon de 8 GB. Porque eu acho que muito em breve a gente vai ver, talvez já daqui 2 semanas, a primeira versão do macOS que vai rodar só no Apple Silicon. E se não for esse ano, vai ser ano que vem. Acho muito difícil passar do ano que vem. Então, começar... vou comprar o meu Mac agora para trabalhar com desenvolvimento e comprar um Intel. Daqui, no máximo 2 anos, você vai ter que comprar um novo. Sendo que, se você comprar um Apple Silicon, eu chuto que você consegue usar ele por uns 5 anos, no mínimo, até talvez começar a precisar de um novo. Com 8 GB, talvez uns 3, 4 anos, vai. Então, tem esse fator também, que é tipo... Daqui quanto tempo você vai ter que trocar de máquina porque a atual não vai mais atender? Sim. Eu concordo. Eu acho que é tudo questão de oportunidade, né, que tem ali na frente. Né? Porque eu vejo as máquinas Intel estão com um preço muito baixo e tem um motivo, né? O preço está muito baixo, é porque uma das melhores máquinas Intel vai ser, né, vai provavelmente perder para a pior máquina Apple Silicon. Em relação a muita coisa, principalmente questão de bateria, performance e tal. Single core, né, que faz bastante diferença para compilação. Então sim, se tem a oportunidade de pegar um Apple Silicon, tá mais do que bom, assim, inclusive sendo um M1 Air, eu sei que é uma máquina muito boa. Daí sim, se for, isso falando só de questão de iOS, né, apps macOS, iOS, se for começar a ir para coisa tipo... sei lá, vamos dizer Android. Eu sei que o Android, por causa das minhas experiências, quando tu começa a lidar com o emulador do Android, tu precisa aí de uma máquina um pouquinho mais parruda só para deixar a experiência um pouco mais agradável, porque pelo menos do jeito que eu experienciei, inclusive umas semanas atrás eu tive que instalar o Android Studio e dar uma rodadinha no emulador ali para ver como é que estavam umas coisas. Eu achei, em relação ao iOS, ele é muito mais pesado. Tudo parece muito mais... a palavra não é essa, né? Mas parece muito mais mecânico, né? Porque as coisas estão sendo emuladas e não simuladas. Exato. Ele tá fazendo então ele emulação. Tá rodando, de fato, uma máquina virtual emulada que vai usar muita memória e muita CPU. Sim. Então não tem como escapar. O que eu acho engraçado, porque eu sinto que criar tá com uma máquina ali no VirtualBuddy para rodar uma VM de macOS
ordem de magnitude mais rápido do que um emuladorzinho do Android ali que, né, É porque daí é virtualização, exato. não emulação, né? Então, isso aí é uma diferença que eu canso de explicar, né? Sim. Que tipo, o iOS, quando você roda ali VX Code no seu Mac, é um simulador. Exato. É uma coisa. O Android é um emulador. E quando você roda uma máquina virtual no VirtualBuddy, é virtualização. São 3 coisas que parecem a mesma coisa, porque na prática você está rodando um device que não é o seu device dentro do seu device, mas não é, são approaches bem diferentes. Sim. Eu, inclusive, continuo com o meu hunch que a Apple vai migrar para virtualização em algum momento. Mas a gente pode falar mais disso daqui a pouco, que a gente vai falar da WWDC. Agora, a gente falou do mínimo médio, talvez, né? Que seria, o mínimo seria um Mac Intel qualquer, que rode a versão mais recente do macOS. O mínimo médio seria um Apple Silicon qualquer. Vamos falar do mínimo ideal, talvez? Que, assim, considerando o que você conseguiria usar por um bom tempo, teria uma experiência bacana. E mesmo que você, digamos que você está começando agora, daqui 2 anos você resolve se profissionalizar mesmo e vai começar a trabalhar em projetos maiores e vai conseguir continuar usando a mesma máquina. Não que com o mínimo que a gente falou você já não conseguiria, mas conseguir continuar usando numa boa. Aí eu diria assim, Starter Pack desenvolvedor iOS do Rambo. Qualquer Mac Apple Silicon com 16 GB de RAM, e até aqui tá tudo igual. Mas, o detalhe, pelo menos 1 GB de SSD. Sim, isso vai te quebrar. Se você pegar um Mac Apple Silicon com 256 de SSD, não vai rolar. Eu acho meio absurdo. A Apple ainda... Eu não sei se eles ainda têm, eu acho que tem, né? Configuração inicial de 256. Eu acho que nos modelos mais simples ainda tem. Eu acho que não devia ir straight to jail. Porque, né, tu põe um Xcode, tu põe uns projetinhos ali, tu vai ter que ficar limpando o Derived Data pra sempre ali pra conseguir trabalhar, porque só o Derived Data é quem pode né, subir muito rápido, e é chato ficar fazendo manutenção disso. E daí tu vai sendo um appzinho aqui, outro ali, daí tu quer virtualizar um macOS, né, pra testar alguma coisa e pronto. Acabou. Isso já acabou. Assim, eu acho que o mínimo ali devia ser... né, o do Starter Pack da Apple devia ser 512, se já não é, eu espero que seja, mas eu acho que não é. Mas 1 tera eu acho que é bacana. Daí eu diria até eu seria um pouquinho mais agressivo e botaria 32 GB de memória também, porque eu acho que a tendência é usar cada vez mais memória com novas features, novas, né, seja lá o que a Apple vai inventar por causa de Apple Intelligence, seja lá o que for, isso tudo carrega muito em memória, né? Isso ele pesa muito em memória, então hoje em dia eu diria que se quer um negócio, né, future proof, assim, que vai durar mais anos, investir em RAM é legal por causa disso, porque a gente não sabe o que vai vir aí pra frente, de repente pode ser só um monte de besteirinha que funciona mais ou menos, ou umas coisas de fato bem úteis, que daí tu precisa de uma RAM mais parruda pra fazer funcionar. Só de curioso, eu abri aqui a minha pasta Derived Data e fui ver o tamanho dela. Eu dei o Command I no Finder na hora que você começou a falar agora, e você falou aí por uns 20 e poucos segundos, e bem quando você estava terminando de falar, que apareceu. Ou seja, demorou para calcular. Eu tava esperando que ia ser tipo uns 6 GB. Eu já vi, eu uso aquele Daisy Disk, às vezes, para limpar o disco, né, para ver o que tá ocupando espaço. E aí, pensei, deve estar por aí. 27 GB. O negócio é brutal, né? Pois é. Então, o Derived Data pode ser complicado. O próprio Xcode não é pequeno. E aí, se você pluga devices no seu Mac, ele baixa lá os Device Support Files. E se você roda beta, daí toda semana sai um beta novo, toda semana ele vai lá e instala Device Support Files de novo. A minha vida, meu Deus do céu, eu cliquei aqui... A minha vida é ficar limpando iOS Device Support Files. Aí eu cliquei aqui na pasta, tem 48 GB de Device Support Files.
Só de iOS. Então. Essas coisas são meio chatinhas. Daí tu tem todos os archives dos teus projetos, sabe? Tudo dá pra ficar limpando, tudo dá pra remover as coisas. Só que é tempo que não devia ser investido ali, né? Então, assim, dá pra sempre plugar um SSD externo, alguma coisa assim, e trabalhar dele. Eu já fiz isso, eu não recomendo como a melhor solução, mas quebra um galho. Também já fiz. Já por bastante tempo fiquei ligando os HD externos aí pra até botar o Derived Data mesmo e tal, tipo, já funcionou mais, né? Não é a melhor coisa. Inclusive, o Derived Data, quanto mais lento é o I.O. ali com o negócio, pior vai ser o teu compile time, né? Porque vai ficar gerando milhões de arquivos e tu vai ter um I.O. mais lento, então tu acaba perdendo um tempozinho que, se for um projeto longo, acaba sendo significante. Por exemplo, uma coisa legal de ter, né, a vantagem, o privilégio de estar numa empresa que eu consigo pegar né, que eles me dão uma máquina poderosa dessa, é que eu brinquei uns dias de montar o Derived Data em RAM, né, porque eu tenho um 64 aqui, tem um pouquinho aí sobrando, e não faz uma diferença muito grande, mas quanto maior o projeto, tu começa a ver que, peraí, aqui já salvou uns 10 segundos aqui, ali salvou uns 20 segundos. Projeto pequeno quase não muda nada, ou não muda nada mesmo. Mas só mostrando a comparação que se você botar o Derived Data num HD externo, e esse HD externo é mais lento do que o teu interno, tu vai sentir uma diferença aí de compilação. Então, existem soluções, mas ideal mesmo, né, ter pelo menos aí 1 tera em disco para salvar no futuro, já que, infelizmente, eu acho bem mal isso, mas não tem como aumentar o storage. A RAM eu entendo, né? Eu não vou entrar aqui em questões filosóficas, mas eu entendo, eu até acho bom que a RAM funciona do jeito que funciona, não é por silicon, então... não tem como, né? É integrada com o próprio System on a Chip. As vantagens para mim são maiores do que as desvantagens, né? Do jeito que eu vejo. Sim, com certeza. Porém, a parte de storage... A Apple podia muito bem botar um slotzinho ali para quem quisesse fazer, né? Eu quero botar o meu M.2, ou seja lá o que for aqui. Que existem vários, né, aftermarket aí que você compra com velocidades tão boas ou até melhor às vezes do que o que já tem nos Macs de hoje em dia. Então, né, eles podiam muito bem deixar, mas, né, Apple sendo Apple, por que eles vão deixar? Então, enfim. Acabou o rant. Vamos ver, né? Porque nos Mac Minis mais recentes, se eu não me engano, o storage fica num módulozinho separado. E tecnicamente não é para fazer upgrade, é para reparabilidade, né? Então se der pau no storage, você só troca e beleza, não precisa trocar a placa inteira. Já é um avanço enorme. Sim. Mas aí terceiros começaram a fabricar storage pro Mac Mini, acho que pro Mac Studio também, sim. O mais recente tem isso. Então, de repente, na próxima geração aí dos MacBooks M5, a Apple dá um jeito de colocar esse slotzinho também. E aí, claro que ainda assim não vai ser, provavelmente até isso tá disponível no Brasil, em Portugal, né? Porque geralmente essas empresas é só Estados Unidos mesmo. Então vai demorar até isso ser algo mais padrão, mas eu tenho esperança que isso tende a melhorar, porque a Apple tem focado um pouquinho mais em reparabilidade, porque basicamente obrigaram ela, né? Mas que bom. Pois é. Isso é uma coisa que eu tinha... até então, para mim, né, tirando os Apple Silicon, para mim, o ápice do MacBook para mim foi aquele de 2015, né? O MacBook 2015 Retina lá, porque dava para trocar, dava para fazer upgrade de RAM, fazer upgrade de SSD, acho que até CPU já vi uns malucos fazendo upgrade, não era o fim do mundo, assim, era extremamente complicado, né? Principalmente para alguém que nem eu, que não manja muito de soldar e tal, mas faziam. Mas daquele notebook eu lembro de trocar o meu SSD. Era um HD, eu troquei pro SSD, se eu não me engano. Eu troquei a própria bateria dele. Foi bem tranquilo de fazer. Então, era ok, assim, né? Hoje em dia eu vejo com esses repair guide dos Apple Silicon e é outro mundo, assim. É quase como se você abrir um iPhone, assim, tipo, maior. Porque, né? Porque mas eu acho que qualquer, né, voltando ali, tipo, eu diria que, por exemplo, o computador que eu estava usando até então era um M1 Pro, tinha 32 GB de RAM e 1 TB de HD. Isso, para mim, é uma máquina top de linha. Ela tem, 3 anos agora? Um pouquinho mais?
E ainda, na minha opinião, é uma máquina top de linha. Não existe absolutamente nada que eu tentei fazer naquela máquina que eu pensei, pô, tô ficando atrasado aqui porque essa máquina tá me segurando, sabe? Tipo, não. Obviamente, quando eu comparo aqui com o M4 Max, eu vejo que o M4 é bem mais rápido e tal. Só que ele é bem mais rápido em relação a algo que já era bem rápido, né? Que já era bem eficiente. Então, eu diria que... eu não sei, não dá para dizer aí quanto tempo que a Apple vai continuar suportando o Apple Silicon, o M1 e tal, em relação ao macOS, mas ignorando um pouco isso, eu diria que hoje ela é top de linha. É uma máquina que, né, para desenvolver apps, assim, tipo, tirando, de novo, jogos, porque jogos sempre é um pouquinho caso à parte, ou qualquer coisa que precisa de muita RAM, tipo LLM, eu diria que é uma máquina fantástica, assim, não teria muito o que reclamar dela. Eu tenho aqui, que virou meio que um servidorzinho da casa, um Mac Mini M1 da primeiríssima geração, lá logo que lançou. Uhum. E ele tem, se eu não me engano, é 1 TB de SSD e 16 GB de RAM. Esse Mac Mini M1 roda o Xcode mais recente, numa boa, compila qualquer projeto dos que eu faço, que alguns são relativamente grandes, numa boa. Então, dá pra ver, assim, que tem uma flexibilidade grande e, obviamente, quanto mais specs, melhor, né? Então, pega o melhor que puder, mas principalmente se for uma coisa que você não tem certeza se vai vingar, né? Talvez não vale investir também um absurdo, né? Daí vale fazer uma coisa um pouco mais econômica. Mas também, Mac não serve só para desenvolver para iOS, serve para basicamente qualquer coisa que você precise de um computador. Então, mesmo que o projeto Developer 2025 não role, pode usar para outras coisas também. E geralmente você consegue revender, principalmente aqui no Brasil, não é muito difícil, exceto se for uma máquina muito top. Porque aí você precisa encontrar alguém que precisa de uma máquina muito top, e aí fica bem mais difícil. Sim. E indo para a segunda parte da pergunta ali, a questão de se precisa de uma conta de desenvolvedor, eu não sei responder isso, sabia? Eu acho que não precisa. Porque na minha, né, a última vez que eu tive que... Eu acho que eu não tenho uma situação onde eu tô sem nenhuma conta, né? Que eu tô zerado de conta de desenvolvedor, ou de empresa ou pessoal, desde 2008. Então, tipo, eu não sei mais as limitações. Eu lembro de ter visto alguma coisa sobre, agora tu não precisa mais de conta, tu consegue já, né, vou fazer só com a tua conta da Apple normal. Sem pagar, né? Sem pagar, no caso. Você consegue fazer deploy no device sem pagar. Porque antes precisava. Nas antigas, tu tinha que ter uma conta paga para conseguir botar no teu device. Senão, era só no simulador. Mas eu acho que hoje em dia, tu consegue só usar o teu Apple ID, cadastrar na conta de developer e instalar no teu device. Nem precisa cadastrar a conta. Você não precisa conta de developer. Você só precisa de uma conta da Apple. Ponto. Então não precisa ser uma conta específica de developer. Claro que assim, eu não vejo por que não criar uma conta de developer, porque você pode criar uma conta... Vamos lá, tem 3 contas, tá? Que é tudo a mesma conta. Sim. Ou se você quiser, você pode usar contas diferentes, mas pode usar a mesma conta também. Você provavelmente, se você tiver um Mac, ou um iPhone, ou qualquer coisa da Apple, você já vai ter a sua Apple Account, que antigamente chamava Apple ID. Antigamente até, sei lá, 1 ano atrás. Então, você já tem a sua conta da Apple pessoal, beleza. Com essa conta da Apple pessoal, você já consegue criar a app no Xcode para iOS rodar no seu iPhone tranquilo. A única limitação, se eu não me engano, é que o app só funciona por 7 dias no seu iPhone. É diferente, né? Tá certo. Isso, porque expira lá, é um certificado temporário. Mas dá pra eles renovar. geram que só funciona no seu device, e depois de 7 dias ele expira, e daí você tem que compilar e instalar via Xcode de novo. Aí também, você não vai ter acesso a WeatherKit, não vai ter acesso a Xcode Cloud, não vai ter acesso a CloudKit, essas coisas mais avançadas de nuvem, porque você não está pagando, não tem uma conta de developer. Então, mas aí, para quem está começando, não vai precisar disso. Agora, a segunda opção é você ter uma conta de developer gratuita, que é basicamente, eu acho que é só você entrar lá, developer.apple.com/account, tentar fazer login com o seu Apple ID, com a sua conta da Apple pessoal que você já tem, e ele vai oferecer para você criar. Ou vai ter um botão lá para criar, e aí você usa o Apple ID que você já tem,
Eu vou chamar de Apple ID, porque é o nome que eu conheço, tá? É a conta da Apple. E aí ele vai criar uma conta gratuita de developer. Com essa conta gratuita de developer, você consegue participar, se eu não me engano, dos fóruns lá de developer. Você consegue criar feedbacks como developer de beta. Consegue acessar o developer beta. Se você tiver logado num iPhone com essa conta, e essa conta também é a sua conta de developer, lá no software update, nos ajustes, vai aparecer lá beta, e aí vai estar lá iOS 18 developer beta, iOS 19 developer beta. Isso mudou, se eu não me engano, ano passado, porque até ano passado, na WWDC do ano passado mudou isso, porque até então só as pagas, né? Você tinha que ter uma conta paga para ter acesso aos betas de developer, e agora não. Ok. Então, com a conta gratuita de developer, você tem acesso aos betas e é pouquinho mais ali de fórum, feedback, essas coisas, mas não é nada demais. Eu acho que é mais para se você quiser acessar os betas. Aí, com a conta de developer paga, que você vai lá, assina e paga $99 por ano, em reais eu acho que é até um pouquinho mais barato, porque não é uma conversão direta. Se você assinar pelo app developer, que tem para Mac, tem para iOS, aí você vai lá e assina pelo app developer, é uma assinatura em App Purchase, e aí é um pouquinho mais barato em reais. Mas para quem está começando não precisa fazer isso. Mas aí com a conta paga de developer, daí você tem a habilidade de distribuir os seus apps na App Store, e tem também acesso ao CloudKit, Xcode Cloud, WeatherKit e tudo mais. Então, essas são as 3 contas. Então, resumindo a resposta, você não precisa de conta de developer. Você só precisa de um Apple ID qualquer, e nem de um Apple ID qualquer se você quiser rodar só no simulator, ou se você quiser fazer só app para Mac. Aí você nem precisa de conta de developer. A não ser que você queira distribuir, obviamente. Sim. E uma coisa que também é legal lembrar, na conta paga, você tem acesso a 2 tickets de resolução de problema direto com a Apple, que é bem bacana. Por exemplo, digamos que você está trabalhando em alguma coisa e tu, sei lá, tá travadaço ali, não consegue ir pra frente, porque tem algum bug ou alguma situação que tu não está conseguindo resolver. Tu consegue criar um ticket direto com a Apple e falar, isso aqui é a minha situação, isso aqui é o que eu tentei, isso aqui é o que eu quero fazer, dá um help aí. Então, daí eles vão botar alguma pessoa, né, alguém que trabalha lá na Apple, na parte de desenvolvimento, suporte de desenvolvedores, e vão tentar te ajudar a resolver esse problema. Né? Não é algo do tipo, eu quero fazer um app, faz aí pra mim. Não, é um problema específico que você tá tendo ali, né, que você consegue reproduzir, ou alguma dúvida que você tem em relação a algum framework, daí você consegue chegar lá e pedir ajuda. Então, é bem bacana. Você tem, acho que são 2, né? Por ano. Tu consegue comprar mais, eu nem lembro quanto é que é, mas tá incluso nessa conta de $99 o ano aí, que tu pode usar 2 recursos desses. E uma coisa legal, que eu já usei isso várias vezes, é que não é padrão, tá? Não espera que isso vai sempre acontecer, mas se, por exemplo, você cria um ticket com a Apple e na verdade é um problema com eles, um bug deles, eles te tornam o ticket, no caso, não foi usado, né? Porque o problema não era teu, era com eles. Então, é bem bacana, é um negócio que nem todo mundo sabe que existe, porque é meio que escondidinho, assim, né? Tá lá quando tu compra isso, tem acesso a isso, mas, né, quem lê essas coisas? E eu recomendo fortemente tirar proveito disso, porque já teve muita coisa bacana aí que eu aprendi. Inclusive, tem algum answer meu do Stack Overflow que fez a minha conta. Eu nunca tinha usado o Stack Overflow direito, né? Tipo, eu só lia, nunca postava nada. Mas eu tava com um problema em relação ao Cordeira, alguma coisa do Write-Ahead Log que eles tinham acabado de implementar e não tinha documentação. E eu criei um ticket com a Apple, inclusive foi um desses que eles me se tornaram, que estava tendo um problema com a Cordeira lá. Me explicaram toda a situação. Eu peguei esse reply que me passaram e eu vi que tinha uma pessoa no Stack Overflow com exatamente o mesmo problema. Só falei, eu falei com a Apple, me mandaram isso aqui. E acho que a minha conta foi de 0 karma, não sei o nome do negócio lá, points, ou seja lá o que foi, pra poder editar o comentário de outras pessoas, né? Porque tem o... Caramba! Porque... Hackeou o Stack Overflow. Todo mundo dando like no negócio. Mas é porque tem umas coisas às vezes que são meio que, né, escondidas, infelizmente, né? Porque não tá tudo na documentação da Apple. Então, tendo alguém que tem acesso aos frameworks lá, a parte interna e consegue te ajudar, eu acho bem valioso. Pra mim, já teve vários anos aí que os
os $100 ali da conta se pagaram só com esses 2 tickets aí. Porque às vezes, mesmo se for um bug da Apple, só tu ter aquela confirmação, né? Que tipo, ó, tu tá fazendo tudo certo, a treta com a gente, já tira aquela dor de cabeça que não tô conseguindo resolver isso. Começa a entrar em crise existencial de será que eu sou good enough, né? Então, sim. É bom, eu recomendo, né? Então, se tá ali no final do ano, tem umas duvidazinhas, né? Porque vai expirar, né? Ele não passa pro próximo ano, então ele sempre renova. Então, se tá chegando aí no fim da tua, né, da renovação da conta e tu tem algumas duvidazinhas que queria tirar com a Apple, eu recomendo fortemente usar. Não é cumulativo de ano a ano, então... Exato. Eu já vi em Slacks e coisa, o pessoal, não tô querendo usar um DTS para isso, porque só tem 2 por ano. Mas na prática, você fica sempre guardando e acaba não usando. E tecnicamente você tá pagando por aquilo, né? E eu já tive a mesma experiência que você falou, de pedir ajuda lá e eles estornarem depois, devolverem o ticket porque não precisava consumir o ticket para aquilo. Que foi, inclusive, é mais um uso para isso. Era um entitlement que eu queria pro Virtual Buddy e eu não sabia como solicitar, porque na documentação, obviamente, não falava. E aí eu mandei lá um DTS pedindo ajuda e aí eles acabaram fazendo o processo do entitlement pelo DTS e no final, vou devolver aqui porque não precisa usar o DTS. Então, vale a pena para quem já tem conta de developer paga e não sabia que existe isso, bom saber. Agora, outra dica que eu quero dar, que me lembrei agora e que já pode ser para abrir o nosso segundo tópico, que é preparativos para a WWDC, é que a Apple já abriu o registro para alguns labs da WWDC e esse ano eu resolvi não cometer o mesmo erro que eu sempre cometo, porque eu queria, na verdade, que os labs fossem na semana seguinte à WWDC. Porque... eu não sei quais labs eu vou precisar. Sim, exato. Saca? Até saírem os betas, até eu saber as APIs novas, como que eu sei quais labs que eu preciso? E aí, nesse ano, eles abriram agora, são labs coletivos, então... eu não sei, acho que vai ser tipo um webinar que você vai poder tirar dúvida, alguma coisa assim, mas enfim. Eu já fui. Se for o mesmo esquema, não sei se foi... acho que uns 2 anos atrás eu fui num desses. Acho que 3, meu Deus, o tempo passa rápido. Ele tinha um desses que ele é tipo uma session no Zoom, se eu não me engano, ou no WebEx, eu não lembro. Em alguma dessas plataformas. A Apple usa o WebEx. Então que basicamente vai ter uma pessoa que vai apresentar alguma coisa, e daí no fim tu consegue escrever as perguntas, né? Daí as pessoas vão lá receber, o pessoal da Apple vai fazendo uma triagem nas perguntas e vai respondendo, né? Que nem eu participo, de vez em quando eles fazem um desses do esquema lá do Security Research Device, aí é o mesmo esquema então, e inclusive eu acabei de olhar aqui no calendário, tá, appleinc.webex.com. Eu acho bacana, então... eu achei bem bacana assim, a experiência, e eu lembro que na época que eu tava trabalhando com coisa de speech to text, né? Aquela library que eles têm lá de você falar alguma coisa e o iOS reconhecer e transformar em texto. E o meu problema era que era um desses aí de bug da Apple, mas que a gente queria usar o speech to text que fosse 100% offline, né? Não queria mandar nem para a Apple nenhum tipo de informação para eles, para ser 100% local aqui, tu falar com o telefone e ele transformar em texto. Só que, agora eu não lembro qual versão, vou falar uns números aleatórios aqui, mas não leva a sério. Vamos supor aí que no iOS 14 você podia pedir para o iOS, eu quero só local, não fala com nenhum servidor, mas mesmo assim eles pediam permissão para mostrar, eles mostravam aquela mensagem de o seu áudio vai ir para os servidores da Apple para treinamento, blá, 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 blá. Um acknowledge, assim, né? Então... o que pro DuckDuckGo exato. No. Exato. Né? Então, mesmo não indo para os servidores da Apple, como essa mensagem aparecia, então eu pensei, o que diabos está acontecendo? E, de fato, era um bug ali com eles. Então, eu até criei depois um bug report, um feedback, só que como, infelizmente, era um bug que estava acontecendo numa versão anterior à atual, deles falaram, não, isso aqui não é high priority, então já falaram ali mesmo que não vai ser arrumado, porque vamos supor que o erro era no iOS 14, o atual naquela época era o 15, né? No 15 estava funcionando ok,
o bug estava no 14. Então, eles falaram, não é major security issue, então, paciência. Basicamente, a gente não vai arrumar algo que já foi corrigido no 15 e fazer backport desse negócio, já que não é um critical issue. Então ficou lá. Mas foi legal ali para tirar umas dúvidas, até em relação de como funcionava handoff, se também ia para servidor da Apple ou não e tal, umas coisas do gênero. E todas as experiências que eu tive com Labs e DTS, de falar com o pessoal que trabalha na Apple assim, para sanar dúvida ou até, às vezes, curiosidade, todas elas, eu não sei se foi sorte ou não, mas parece que eu sempre peguei as pessoas mais boazinhas do mundo, assim, pessoal super gente boa, sabe, tipo, tentando de fato me ajudar a chegar numa resolução ou sanar minha dúvida, seja lá qual fosse. Então, eu sei que pode ser meio até assustador, principalmente, sei lá, tô começando e não vou perguntar um negócio pra Apple, que eles podem achar que eu sou meio tanso. Não, porque, né, eu já passei por isso, né, quando eu tava começando, né, nos primeiros anos aí que eu tava trabalhando, um dia eu tava fazendo screen share com um dev da Apple lá, numa longa história, mas é porque a gente tava fazendo coisa de iPad, o iPad não era meio que lançado ainda, enfim. Eu tava apavorado ali, né, meu Deus do céu, o maluco da Apple vai ver meu código, vai ficar rindo na minha cara aqui e tal. Mas deu tudo certo. Mas enfim, o pessoal é super gente boa, assim, bem legal. E então, né, às vezes eu não sei como vai ser os labs, eu ainda tô completamente por fora de tudo que tá acontecendo em WWDC, eu fiquei fora essa semana aí. E então eu não sei como vai ser se eles já falaram como que vai ser o formato e tal, mas se o formato for tipo esse aí do WebEx com a galera, mesmo. Então eu recomendo, sim. Vale a pena ir. Principalmente se for algo que tem alguma dúvida, alguma pergunta. Eu não sei se eu acho que não é garantido, né, que eles vão chegar na tua pergunta, mas é uma experiência legal, assim, porque às vezes as perguntas que o resto da galera faz, às vezes começa a te dar umas ideias também ou como resolver alguma coisa tua, ou simplesmente uma ideia bacana não tinha pensado nisso. Se pá, vou fazer algum app que usa isso aqui, sabe? É interessante. E aí, como eles abriram agora, com certeza na semana mesmo eles vão abrir outros, né? E aí tem aqueles labs mais individuais também. Mas deem uma olhada, tem o link aí nas notas do episódio para a página do Apple Developer, onde tem a lista dos labs. Eu me inscrevi no Developer Tools, no Design e no Machine Learning e AI. Porque eu pensei assim, Developer Tools é sempre bom saber o que tem de novo, né, nas coisas e tirar dúvidas. Design, porque tem rumores que vai ter redesign das coisas esse ano, então vai ser um lab interessante e concorrido. Sim. Então eu já me inscrevi com antecedência. E Machine Learning e AI, porque, né? Acho que eu nem preciso falar, né? Porque tá em alta e também porque talvez a gente veja aí umas ferramentas no SDK para a gente poder tirar proveito de modelos on-device. E aí, com isso, eu queria concluir o episódio perguntando para você, se você pudesse escolher uma coisa, além de Xcode sem bugs, o que você gostaria de ver nessa WWDC? Pode ser, se você quiser ser realista, pode ser, mas se quiser ser só sonhador, também pode. Então, vou dar uma de sonhador. Já que não pode falar, obviamente, OS sem bugs ou com menos bugs, eu acho que ia ser muito massa se tivesse algum tipo de local, né, tipo local, modelo de AI para trabalhar com dados, né, que funcionasse sem falar com Apple, sem falar com ninguém, que conseguisse ter tipo um GPT da vida. Tu passa, né, uma informação, ele consegue te processar de um jeito e te dar essa informação de outro. Por exemplo, pega esse grupo de dados aqui e me dá como output nesse formato que eu tô pedindo, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que isso é muito bacana. Eu não sei, eu acho que tem uma chance deles fazerem algo assim, eu acho que é meio que pra onde tá caminhando. Porque eu acho essas coisas de LLM muito bacanas, só que a questão de praticidade, você sempre tem que estar conectado com a internet, sabe? Sempre tem que usar algum modelo aí de third party, alguma coisa assim. É mais chatinho, como um desenvolvedor, né? Pra brincar com as coisas. Então, imagina, tu vai conseguir fazer uns appzinhos bacanas aí que consegue tratar com seus dados de uma forma, entre aspas, inteligente, sem ter que ficar se preocupando, minha key do sei lá o que vai vazar, ou tem que fazer, né? Ter que fazer uma conta. Até coisas simples. Pega um exemplo, o Mail e o Messages, que na lista de mensagens você tem
o subtítulo, em vez de ser só a primeira frase da mensagem mais recente, é um resumo daquele thread das mensagens mais recentes. Se tiver uma API para isso, já é grande coisa, sabe? Já é super útil. Eu quero, e aí eu acho que a gente vai acabar escolhendo a mesma coisa, no fim das contas, porque eu também tô nessa vibe, e eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, e eu acho muito difícil que eles fariam isso, pelo menos esse ano, mas eu gostaria que o sistema oferecesse uma API para usar modelos de terceiros que rodam local, mas que não precisasse cada app baixar uma cópia do modelo ou embedar uma cópia do modelo. Aí imagina, shared storage. Digamos que isso, e aí não só storage, porque aí seria tipo, em vez do seu app rodar o modelo no processo do seu app, fazer inferência no processo do seu app, teria um daemon lá do sistema, você chama uma API e ele se vira. Ele carrega o modelo na memória, porque eu fiz um app para brincar com LLMs aqui local, para aprender como é que faz, e de repente um dia isso vira alguma coisa, mas por enquanto é só um brinquedinho para mim. E não é, assim, super complicado, mas também não é a coisa mais simples do mundo você carregar o modelo na memória, saber exatamente quais os parâmetros para inicializar o modelo certinho. E aí existem diferenças entre modelos que o sistema poderia abstrair. E a Apple trabalha muito com a Hugging Face. A Apple parece ser muito friendly com o Hugging Face. E aí eu fico imaginando, se tivesse, sei lá, uma lista, uma allow list de modelos do Hugging Face que apps podem usar no iOS, e aí se você for o primeiro app a querer usar aquele modelo, você baixa. E fica daí vai ter... Poderia ser que nem o esquema de tradução, que se você vai usar o Translate e o seu app é primeira vez vai usar o Translate numa combinação de idiomas que não está baixada ainda, o sistema avisa o usuário, quer baixar o modelo. E aí poderia ser também assim, não precisa ser o Qwen 1.5, whatever. Pode ser um desses 5 modelos aqui. E aí eu digo, qualquer um desses 5 modelos. E aí, se já tiver um deles, usa o que já tem. Se não tiver nenhum deles, baixa um que eu prefiro. Sabe? Eu acho que esse gerenciamento de modelos é a parte mais complicada atualmente, sem contar, claro, a questão do storage propriamente dito, que seria um big win. Se você tiver 5 apps, que os 5 apps usam o DeepSeek R1 1.5 não sei o quê, não precisa baixar 5 vezes o DeepSeek R1, que é 3 GB. Baixa uma vez só e os 5 apps usam. E eu tenho certeza que a Apple seria capaz de fazer algo assim. Os devices são excelentes para IA. Tem aquele aplicativo Full Moon, que chama, que roda IA no iOS, que ele baixa lá o modelo e você conversa com uma LLM local e funciona super bem. Só que tem que baixar o modelo inteiro, né? E se pudesse ser compartilhado entre apps, com o sistema fazendo esse meio de campo, que é para isso que serve o sistema operacional, né? Para fazer isso, né? E a Apple, ela é muito boa em criar plataformas. Então, quem sabe, em vez de ficar batendo a cabeça para criar o Apple Intelligence que não funciona, eles fizessem o que eles sabem fazer, que é ser uma plataforma. E sai da frente e deixa a gente fazer o que a gente quer fazer. E aí, em cima disso, você poderia, enfim, expandir, por exemplo, banco de dados vetorial, para você fazer Retrieval Augmented Generation, RAG, né? Não tem nada nativo. E as soluções que tem open source não são lá essas coisas. Nenhuma que eu testei até agora entregou exatamente o que eu queria. E seria uma ferramenta super útil. Imagina, sei lá, integrado no Core Data, no Swift Data, um banco de dados vetorial que faz lá os embeddings, e aí a pessoa, para fazer uma busca, digita ali mais ou menos uma pergunta do que ela quer e o banco de dados consegue localizar. E aí você pega esse resultado, manda para um modelo local e ele cospe uma resposta bonitinha. Então, eu acho que tem muito potencial nisso aí. E eu vou ficar realmente decepcionado se não vier nada disso. Assim, pelo menos um comecinho, sabe? Alguma coisa de o sistema ajudando os apps a rodar coisas de IA local. Sim, porque
Exatamente como tu falou. Ó, hoje está tudo muito segmentado e tanto como desenvolvedor como usuário está cheio de downsides, né? Tipo, tá muito chato lidar nessa situação. Então, alguma coisa local aí, ou mesmo não local, né? Como se fosse, que nem tu falou aí, shared com outras. Até ia ser bom para evitar problema com antitrust aí, deixa todo mundo, né, uma listinha ali de modelos que a Apple faz algum acordo aí econômico aí para deixar disponível. Pô, ia ser fantástico, porque é uma coisa que eu ia gostar muito, poder usar isso para fazer qualquer tipo de categorização semântica de dados, né? E a LLM é muito boa para isso. Vamos supor um caso bem tosquinho para ilustrar. Tu tem ali a tua lista de reminders de mercado, né? Uma LLM muito boa para separar em categorias. Tipo, isso aqui é mercearia, isso aqui é açougue, isso aqui é, sabe? É muito bom para isso, né? Isso é um exemplo bem básico. Que até pode ser feito com machine learning, entre aspas, tradicional, que é, por exemplo, como o Reminders da Apple faz. Porém, o Reminders da Apple faz usando um modelo tradicional de machine learning, e aí o meu sistema é em inglês. Exato. Só que a lista de compras é em português. E aí ele se atrapalha todo. Uma LLM não tem isso. Tanto faz qual é o idioma. É exatamente o problema que eu tenho aqui, né? Eu tenho coisas na minha lista. Quando eu uso a Siri, eu tenho que falar inglês, porque senão ela não entende. Então, na minha lista tem tanto coisa em português como em inglês, e tem umas que é só, sei lá, o jeito que eu chamo as coisas. Então fica meio tosco, assim. Mas isso serve pra muita coisa de facilidade, né? Imagina, sei lá, você tem a questão de e-mail, fazer as categorias ali né, de um jeito mais semântico e não precisa ficar mandando teus e-mails, que são informações bem pessoais, para nenhum tipo de servidor, né? Vamos ir para o mundo aqui que eu trabalho. Isso não é nenhum projeto do Pato, estou falando da minha cabeça aqui. Mas, por exemplo, tu tem tabs. Eu quero separar minhas tabs em grupos semânticos aqui, né? Isso aqui são compras, isso aqui são, sei lá, minhas viagens, sei lá. Dá para tratar dados de forma mais semântica, é muito chato. Só que uma LLM sabe fazer isso de um jeito muito bacana, muito prático. Então, isso é o tipo de coisa que eu acho que se tivesse disponível, né, sem ter que ficar indo para servidor, porque, de novo, toda vez que eu falo em categorizar as coisas de forma semântica, eu estou pensando em dados que, para mim, são pessoais, né? São dados que eu não quero que vá para servidor nenhum. Então, se você pode fazer isso de um jeito local e sem ter que ficar lidando com, qual que eu vou usar? Você OpenAI, eu vou ter que guardar a chave deles aqui, eu tenho que guardar a chave deles lá. E aí você já tem que necessariamente usar um proxy, porque você não pode colocar a chave de API dentro do app. E aí, por exemplo, isso também abriria usos que hoje em dia... Porque para que você tem acesso hoje em dia? Quais apps que hoje em dia você tem no iOS acesso a LLM ou qualquer outro tipo de IA local? São apps feitos especificamente para você usar LLM ou usar qualquer outro tipo de IA, de geração de imagem, sei lá, local. Por quê? Porque o usuário vai baixar aquele app, vai saber que ele vai ter que baixar o modelo de 3 GB, XYZ para fazer o que ele quer fazer. Mas um app comum, digamos assim, entre aspas, comum, integrar uma IA para fazer algo útil para o usuário, hoje em dia só é viável via API remota, que aí tem todos esses downsides que você falou e que para muitos apps acaba não sendo viável até por questão de custo. Sim. Dou um exemplo. Tipo, o DuckDuckGo talvez até teria budget para fazer isso usando o servidor. Porém, daí tem a questão da privacidade, que também daí já não rola. Mas assim, pega, por exemplo, o Chibi Studio. Eu tenho, na versão interna do Chibi Studio que a gente roda, N ferramentas que envolvem IA. Tem busca de itens semântica usando banco de dados vetorial, LLM. Você salva o seu bonequinho lá e ele manda uma imagem do bonequinho para a API do ChatGPT para gerar uma descrição por escrito da imagem. Tem negócio de transformar a imagem num outro estilo, 3D, enfim, N coisas. Tudo usando a API remota que eu fiz como protótipo. E aí eu até fiz de um jeito abstraído, já pensando, no futuro, quando der para fazer isso aqui local, eu só troco aqui o back-end. Sim. Mas... Obviamente eu não tenho como fazer deploy disso. Porque eu não tenho dinheiro para bancar isso para os usuários. 2, porque eu não quero ter o trabalho de implementar um negócio de assinatura no app para a pessoa poder usar. Não quero. 3, porque eu não quero a responsabilidade de a pessoa mandar lá o
o bonequinho e ir parar lá na OpenAI e essa imagem do bonequinho da pessoa ir parar em algum lugar que não podia e vai saber o que a pessoa botou no bonequinho dela. Né? Então, melhor deixar assim. Então, enquanto não tiver como fazer pelo menos uma boa parte disso local, o app continua sem esses recursos. E isso vale também aí para app de e-mail que quer colocar o resumo do e-mail no subtítulo. O Marco Arment do Overcast já falou várias vezes. Ele queria, por exemplo, poder, no Overcast ali na lista dos episódios, ter um resuminho ali do que se trata o episódio na descrição. Ou então ter transcrição do episódio no app sem precisar baixar de algum lugar. Tudo isso são coisas que poderiam ser feitas, que atualmente ninguém faz porque não é viável, né? Sim. Porque eu poderia fazer no Chibi Studio usando IA local hoje? Poderia, mas daí ia ter que ir lá, primeira vez que a pessoa abre o app, oi, você quer usar os recursos de IA? Para isso você tem que baixar aqui 8 GB de coisa, pode ser? Acho que ninguém ia querer, né? Pois é. Não, a coisa é meio besta, mas acho que a coisa que eu mais quero é algum sistema que consiga citar as categorias de forma semântica automática de controle de gasto que você tem ali com cartão de crédito ou transferência de lá que for. Porque as opções que existem, a do próprio banco, pra mim, sempre uma porcaria. Não interessa se Sim. Os bancos europeus aqui, eu acho que consegue ser pior que o do Brasil. Né, eles sempre põem tudo em outros, porque vai saber o que é. Então, e eu não quero linkar meus bancos a algum app aleatório. Eu sei que é só, às vezes é só read-only, sei lá o que, tu consegue pegar a API dos bancos e é só, não tem acesso a mexer nas coisas, mas tem. Eu não quero que alguém veja também, sabe? Sim, isso aí é assustador. Exato. Então, o meu controle de gasto acaba sendo uma planilha no Numbers, porque é o que eu confio. Mas eu já tenho ali o nome dos lugares, porque às vezes eu só faço um export de um banco qualquer, ele faz algum CSV, alguma coisa assim, e eu jogo lá. E tem o nome dos estabelecimentos, e pelo nome tu consegue deduzir o que é, sabe? Às vezes são os nomes completamente aleatórios, nome fantasia, que é mais difícil, eu entendo. Só que a partir do momento que você põe um ali, tu já consegue, né? Esse aqui é aquele. Então, criar um sisteminha ali desse que eu imagino como uma LLM extremamente simples, né? Mínimo aí de espaço do HD que ocupar. E eu consegui setar as categorias, tudo local, eu não preciso mandar para lugar nenhum. E pronto. E eu não quero nada muito perfeito, sabe? Eu só quero que não fique 99% das minhas coisas em outros, que é Sim. que é o que geralmente acontece. E eu não vou botar nenhuma API de banco meu em lugar nenhum. E nem quero, né? Tipo, mesmo se funcionasse tudo isso que eu tô falando. Mas só põe aqui. Não, tá louco. Porque, né? E mesmo se for algo que eu ponho manual, vai ver os privacy labels da grande maioria dos apps de controle de finanças. Eles são assustadores. Dá medo. É assustador o negócio, sabe? Estão mandando o seu extrato do banco pro Facebook. Sim, é exatamente isso. Assim, tipo, então... Sabe, já me recomendaram vários sistemas, tanto estrangeiros como até do Brasil, que tem uns bem bacaninha, mas tu vai ver o termo de uso, é assustador, assim. Então, com algum sisteminha aí que tu consegue processar os dados de forma local, meter as categorias de um jeito interessante. E até talvez chegar e falar, tu tá gastando mais aqui do que ali, seria... Sabe, tu consegue dar algum tipo de summary, algum tipo de inteligência aí, entre aspas, pro que você tá gastando e falar, no próximo mês talvez tu consiga até gastar um pouquinho mais que não vai te afetar, ou segura as pontas aí que tá gastando demais, sabe, esse tipo de coisa. Dá pra fazer isso tudo que eu tô falando hoje, só que localmente não dá. Ou vai ficar uma porcaria, porque, né, daí tem que ficar baixando, sei lá, DeepSeek da vida, sei lá o quê. E eu não quero. Eu quero algo que esteja já ali no... né, provided pelo sistema, como você falou, a Apple é muito boa em criar sistemas, então se eles me oferecessem algo que, tá aqui o que você pode usar, essas são as APIs, o dado entra assim e sai assado, é tudo que eu quero. Então, eu acho que vai caminhar para isso, porque a Apple sempre, uma coisa que eu sempre gostei bastante da Apple, é que eles sempre dão muita alternativa para coisas locais, coisa que no Android tu nem sonha em ser local, da Apple faz local, sempre vai ter aquele trade-off aí de local, vai ser um pouquinho pior, né? Você vai estar lidando com dados de uma forma extremamente reduzida em comparação a um data center com todos os dados do mundo. Então, né, por exemplo, a questão do Speech Recognizer que eu falei. Ele fica um pouquinho pior quando você usa totalmente local, só que eu gosto
de não ficar mandando minha voz para os servidores, sei lá de onde, para saber o que está acontecendo. Então, por isso eu acho que eu tenho esperança que a Apple vai prover uma maneira de lidar com dados e usar, né, modelos de forma local. Eu só não sei se vai ser esse ano ou daqui a 5 anos, sabe? Eu espero que seja esse ano, também, pelo amor de Deus. Eu também. Agora, você falou de diferenças de local versus remoto, e a gente também nem tocou nesse ponto, mas a Apple poderia, nesse mesmo esquema, oferecer que nem é o esquema do Speech Recognition que você falou, de ter uma flag lá para você optar por usar o Private Cloud Compute, se for mais conveniente, né? E daí ele faz lá as heurísticas dele e decide o que é melhor. Porque também poderia ser uma vantagem, não só para a questão da qualidade do resultado, quanto de não usar toda a bateria do device, né? Com mais apps passando a usar isso com mais frequência, também tem esse peso na questão da bateria, embora a Apple tenha feito o esquema do Apple Intelligence, pelo menos relativamente econômico nessa questão, mas aí também a gente falou muito de usar modelos locais que não seriam o da Apple, mas se for os da própria Apple, melhor ainda, que aí já vão estar ali, né? Porque a pessoa que habilitou o Apple Intelligence, os modelos automaticamente são baixados, instalados, atualizados, e aí você não precisa nem pensar se tem ou não tem. Acho que o único problema vai ser que você nunca vai poder garantir que aquele recurso está disponível, porque se a pessoa não tiver habilitado o recurso Apple Intelligence no device, não vai ter. Aí, paciência, daí é uma opção do usuário. Mas eu acho que poderia funcionar tanto local quanto remoto, assim como funcionam as coisas da própria Apple. O esquema deles ali decide quando que vai para a nuvem e quando que roda local, e o developer teria a opção de opt-out, de eu nunca vai para a nuvem, que seria o que o DuckDuckGo usaria. Sim, pois é, e tem outras vantagens também em seu local, né? Se você entrar ainda mais naquela questão de, não sei se tu viu, acho que foi o cara do ChatGPT, o Altman, não sei, alguém disse que só falar please and thank you pro ChatGPT tá custando $milhões de dólares. Né? Eu vi. Então... Mas eu sempre falo porque eu fico com medo, né? Vai que um dia o negócio se rebela e aí ele vai lembrar de quem agradeceu. Esse cara aqui tá de boa, ele falava valeu. O obrigado do LLM é o boa noite do William Bonner. Né? Não, mas imagina a gente é igual a Dona Maria assistindo o Jornal Nacional. Fala boa noite pra TV, né? Não, a gente virou... não. Eu nunca tinha feito essa relação. Viramos nossos pais. Exatamente. Só que com LLM. Fantástico. Mas então tá, eu acho que deu pra ver que a nossa expectativa pra WWDC é IA. Isso. E não Apple Intelligence necessariamente, porque como tá meio enroscada essa situação, talvez eles nem vão mencionar Apple Intelligence muito, mas essa parte de APIs eu tô bastante empolgado. E, de novo, se alguém da Apple tá ouvindo, que ainda dá tempo de mudar, eu vou ficar muito triste se vocês não tiverem um negócio desses. Mas, vamos ver, né? Não falta muito, inclusive, o nosso próximo episódio vai ser na semana da WWDC. Eu nem combinei com você isso ainda, mas a gente, em off aqui, a gente combina a gravação que vai acabar sendo um pouco diferente pra a gente já saber das novidades quando for gravar, senão não tem graça, né? Vai ser massa. Tô empolgado, acho que vai ser bacana. Dessa vez, vou conseguir ver, não tem viagem programada, então eu vou ver numa TV bacana, legal, e não no iPhone em cima de uma mesa de pinball. Então tá, a gente volta então na semana da WWDC com um episódio já comentando e já sabendo se eu vou ter ficado muito triste ou feliz. Mas por enquanto, quem quiser falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta depois da keynote da WWDC. Abraço.